Em One Piece, Wano é um país isolado, conhecido por ter as fronteiras fechadas para o resto do mundo, o que faz até mesmo a marinha duvidar quanto a enviar marinheiros e até almirantes para o local. Mas no arco de Wano, nos foi apresentado a construção de suas terras, as regiões, climas e geologias. Nesse vídeo vou explicar toda a geografia de Wano, o país dos samurais. Bom, vou contar sobre o país durante o governo de Kaido. Inicialmente, o país de Wano se divide em várias regiões, que podem ser tratadas como ilhas, que formam ao todo o país. Ao sul fica a região de Kuri, e ao norte fica a região de Ringo, e os restantes são as partes de Kibi, Hamukai, Udon, e no centro do país temos a região central, chamada de Capital das Flores, uma região de primavera. Capital das Flores é onde contém o vulcão símbolo de Wano, o Monte Fuji, e essa se tornou a única região habitável praticamente. Durante o comando de Kaido, Kurozumi Orochi era aliado ao Yonkou, e como ele se tornou o tal Shogun do país, decidiu se hospedar na Capital das Flores. Ou seja, ela ainda foi uma região próspera pela afiliação do Shogun ao Yonkou, o território de Orochi. Mas mesmo sendo um território próspero, aos redores da capital contém partes escassas, como a cidade de Ebisu, que nem árvores continham direito. Cidade de Ebisu é conhecida como a cidade do riso, já que lá contém habitantes vítimas das frutas Smiles, onde o povo acabou consumindo elas pela fome que tinham. As outras regiões foram resultados principais das ações de Kaido. Wano era conhecido por Wano Kuni, que significava País da Harmonia, mas ao governo de Kaido, a maioria das regiões se tornaram portes de fábricas, terras sujas, rios contaminados, e o ar também se tornou meio poluído, também pelas fábricas, uma instalação para a produção ao exército de Kaido. A região de Kuri fica ao sul, com seus rios de água doce poluídos pelas fábricas. A cidade de Okobore fica lá, outra cidade pobre onde a população se alimenta das sobras que levam a eles. Okobore foi a cidade incendiada que Otama explicou para Lin Lin. Também ao lado reside a cidade de Bakurashou, um lugar que serviu como base dos piratas feras, tanto que por isso a cidade de Okobore constantemente era invadida e vigiada por eles. Kuri, antigamente, foi uma região governada por Kozuki Oden, onde naquela época era uma região bem mais rica, mas depois se tornou pobre pela influência dos piratas feras. Kibi, a região oeste de Wano, é um lugar como um terreno baldio, tendo formações rochosas e várias usinas espalhadas no topo delas também. Ringo, o lado norte, é visto tendo um clima de inverno. Foi lá onde Zoro acabou deixando sua lâmina temporária Shusui, entregue ao túmulo de Ryuma. Em Ringo, também contém o cemitério do norte, de várias tumbas de grandes samurais do passado, e também foi lá onde teve o confronto de Kaido versus Moria. Udon é uma região centrada em industrialização, tendo fábricas e principalmente a mina dos prisioneiros, onde os de classe baixa e os que se opõem a Kaido eram obrigados a trabalhar, até a morte. Hamukai, a região nordeste, já foi uma das regiões bonitas do país, mas depois também se tornou abandonada, tendo várias casas e estruturas diversas degradadas. Até o final de Wano, Hamukai foi famosa principalmente por seus portos, Porto de Mogura e Porto de Rabu, dos principais portos do país. O Porto de Rabu foi onde a aliança de Luffy com os outros planejavam se encontrar antes de invadir o Kaido. As outras regiões de Wano também possuem portos próprios. Kuri tem o Porto Itachi, Kibi tem o Porto Neko, Ringo tem o Porto Kairu e Udon tem o Porto Tokage, que já que Udon é mais voltada para a exploração dos minérios do país e também as usinas, Porto Tokage acaba sendo mais utilizado pelos piratas feras para transitarem por Onigashima, reportando os acontecimentos aos seus superiores. Agora, Onigashima, uma ilha isolada das outras regiões de Wano, e foi a ilha onde hospedava o Yonkou Kaido, junto de seus braços direito, dos Tobirupos e entre outros. Por Kaido habitar Onigashima e também fazer mudanças sobre a maioria das regiões de Wano, ele era visto como protetor do país, até mesmo para Orochi, que foi temporariamente o Shogun, e para o governo mundial lá fora. Já que por ser um território de fronteiras fechadas e tendo um Yonkou e posse do local, Wano não era, e até hoje não é uma região afiliada ao governo. Agora, a construção das terras de Wano. A geografia e geologia do território começa pelo lado de fora. Quem se aproxima do país passa a levar pressão de ondas junto a fortes ventanias, cada vez com o céu escurecendo e o clima fechando,
e dando de frente com várias formações rochosas no caminho. As correntezas puxam os navegadores até uma gigante montanha, que tem seus rios doces escorrendo estranhamente de baixo para cima, uma navegação inversa, semelhante aos rios da montanha reversa da Headline. Esse rio se chama a Cachoeira Koi de Escalada. Navegando sobre ela se entra nos territórios de Wano, onde ainda nas pontas são cercados por climas mais violentos e gigantes turbilhões, que podem acabar com o transporte dos navegadores. Também tem outra passagem para o país, que é vindo do lado de Onigashima. Tem uma passagem secreta que seus aliados a Kaido principalmente conhecem, facilitando a entrada para o país de Wano. Então, como vemos, é por isso que Wano é dito como impenetrável, já que muitos forasteiros acabam tendo de enfrentar a Cachoeira Reversa e resultando em naufrágios. Todo o país de Wano é formado basicamente por suas regiões, tendo rios que escorrem entre elas e ao redor das terras um oceano em abundância, mais perigoso quando próximo às fronteiras. No meio do país, que é a capital das flores, tem o Monte Fuji, como dito. Esse monte é como um vulcão, interligado ao magma da crosta. Foi próximo onde Kaido e Big Mom caíram até emergirem. Por último, sobre a antiga Wano. Aqui vou contar alguns acontecimentos durante a formação do país no passado. Wano, antigamente, era um país 3 vezes maior, e era hospedado no nível do mar. Ou seja, o Monte Fuji da capital das flores era colossalmente maior do que hoje em dia. O que aconteceu foi que foi construído muros aos redores do país. Chuvas ocorreram e passaram a inundar a parte interna do local, resultando em locais inabitáveis, onde o povo teve de se mudar e construir uma nova terra. Terra essa feita no encosto da montanha do Monte Fuji, que futuramente seria as novas terras da atual Wano. Então as águas em abundância se tornaram um tipo de oceano ao redor do novo país, criando os climas instáveis, como a cachoeira com sua estranha correnteza. No porão do castelo, na Cidade das Flores, tem uma passagem secreta, cada degrau indo mais fundo e encontrando à vista a antiga Wano submersa no mar, de 800 anos atrás, coincidentemente na época do século perdido. Abaixo das escadas é encontrado o Road Poneglyph do antigo Yonkou Kaido, e dito por Sukiyaki, indo um pouco mais fundo se encontra a antiga primeira arma ancestral Pluton, adormecida nas profundezas do país. De acordo com os contos das gerações de Wano, libertar Pluton seria abrir as fronteiras de Wano, ou seja, quebrando os gigantes muros defensivos do país, se libertaria uma das dormentes armas ancestrais de volta ao mundo. É curioso uma arma ancestral estar adormecida em Wano, e mais curioso Big Mom ter dito que aqui é onde está parte do One Piece. Oden, no fim de sua vida, queria que as fronteiras fossem abertas, o que resultaria na libertação da arma ancestral. Decisão essa que, hoje em dia, ainda está de ser tomada por quem leu seu diário. Kozuki Momonosuke, o futuro grande Shogun de Wano. Sweet